Sejam bem-vindos ao canal Superação pela Fé, Oração e Gratidão. Irmãos, estamos aqui reunidos para o 6º dia da novena de Pentecostes. Ontem eu fui na novena, não filmei, esqueci, mas falamos muito dos dons e frutos do Espírito Santo. Lá eles estão aprofundando também os frutos. E aqui no nosso cerco de Jericó, que vai começar no domingo, nós também estamos aprofundando e unindo as orações do Sagrado Coração de Jesus. Foi um material feito assim, pedindo sempre o Espírito Santo, né, para direcionar como nós fazemos o material para as orações do cerco de Jericó. E ontem na novena eu vi que o material está riquíssimo. Já se prepare para iniciarmos no domingo, dia 8, o cerco de Jericó. Se quiser colocar as intenções aqui no canal, para a gente colocar no nosso oratório, no cerco de Jericó, tá bom? Eu estou fazendo a lista e colocando já todos ali. Irmãos, vamos refletindo, né, o tema geral, o Espírito Santo nos guia na vida de oração. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 26, quando não sabemos como pedir, o Espírito Santo ora por nós junto ao Pai. Compartilha, já convida irmãos para fazermos conosco. Hoje as intenções é pedindo o Espírito Santo, ciência divina, nos ensine a rezar com os humildes. Já compartilhe com quem o Espírito Santo tocar no seu coraçãozinho, quem tanto você ama e quer o bem. Compartilhe, irmãos. Deixe o seu joinha, o seu like, ative o sininho para chegar os vídeos para vocês. E vamos com muita fé iniciar. Hoje nós entramos no 6º dia da novena, com muita fé, muita confiança e muito amor no nosso coração, pedindo sempre os dons e os frutos do Espírito Santo. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Refletir sobre o dom da ciência que o Espírito Santo nos concede para reconhecer a presença e a ação de Deus em todas as coisas criadas, com um coração humilde e aberto. O Espírito nos ensina que entre os pequenos, simples e humildes, que Deus se revela com maior clareza. Por isso, vamos aprender a rezar com os humildes, como Jesus fez, com gratidão, louvor e confiança. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos juntos na nossa oração para o dia de hoje, entregando as intenções que trazemos em nosso coração. Espírito Santo, ciência divina que tudo ilumina, derrama tua luz sobre os nossos olhos e corações. Ensina-nos a reconhecer a tua presença na criação, nos pobres, nos simples, nos humildes, que vive a fé com verdade. Dá-nos a graça de rezar com os que pouco falam, mas muito confiam, com os que pouco têm, mas muito agradecem. Amém. A palavra de Deus é em Lucas, no capítulo 10, versículo do 21 ao 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi o teu agrado. E a nossa meditação: Jesus exulta de alegria no Espírito Santo, porque percebe que o Pai revela os mistérios do reino não aos poderosos ou orgulhosos, mas aos pequenos, os humildes, os puros de coração, os que não se acham donos da verdade. O dom da ciência, irmãos, dado pelo Espírito, nos ajuda a ver com os olhos da fé. Ele nos mostra que tudo vem de Deus e que toda sabedoria começa pela humildade. A verdadeira oração nasce no chão da vida, no dia a dia dos pobres e simples. Rezar com os humildes é ouvir Deus no silêncio, na gratidão,
de quem tem pouco, na confiança de quem tudo espera do Senhor. É muito importante nós pedirmos a humildade para ouvir Deus no silêncio. Às vezes a gente apavora, conversa muito, mas temos que pedir o Espírito Santo para falarmos e ouvirmos no silêncio, na gratidão, de quem tem pouco, mas na confiança de quem tudo espera no Senhor. Nós temos que esperar sempre em Deus. Às vezes a gente reza, pede, mas a gente não consegue esperar em Deus, né? Vamos pedir o Espírito Santo que nos ajude a esperar em Deus, a ouvir a Deus no silêncio, a sermos humildes, a entendermos o que Deus quer para nós, iluminados e guiados pelo Espírito Santo. E as perguntas que nos levam a refletir hoje: já aprendi algo sobre Deus com pessoas simples? Muito, né, irmãos? Tenho dado valor à sabedoria dos humildes em minha vida? Muito. Nossa, eu às vezes vou contar as coisas aqui em casa, eu falo assim, igual os antigos falavam, aos mais velhos falavam, né? Eu dou muito esse valor, porque eles têm muita sabedoria e experiência de vida, que os dois unidos, né, só tem a agregar, acrescentar na nossa vida, na vida das próximas gerações, que a gente não deixe morrer, né, todos os aprendizados dessas pessoas simples, humildes, que têm muita sabedoria. Como posso rezar de forma mais simples, verdadeira e confiante? Que o Espírito Santo nos conduza, principalmente aqui no canal, as orações que a gente coloca para todas as pessoas, né, que seja sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes tem dia que eu faço 3 vezes o mesmo vídeo, o mesmo áudio, porque eu sempre peço o Espírito Santo, né? Porque às vezes começa a falar muito, eu falo, opa, vamos parar aqui. Né? Às vezes conta caso, mas que seja sempre pelo Espírito Santo, com muita humildade, com muito amor. Tudo é para Deus, consagrando sempre as orações do canal ao nosso Senhor. E rezando a palavra hoje em Salmo, no capítulo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Rezemos juntos. Senhor, quero aprender a rezar como os humildes, sem grandes palavras, mas com o coração inteiro. Quero reconhecer tua presença na beleza da criação, no rosto dos pobres, nos gestos simples, na fé dos que caminham em silêncio contigo. Abre meus olhos à tua sabedoria. Ensina-me a ver o mundo com os teus olhos. Dai-me um coração agradecido e atento. Amém. Recordar com gratidão. Hoje recordamos pessoas humildes que nos ensinam a rezar. Um avô ou avó de fé simples e profunda. Eu rezo muito pela minha avó, pelos meus 4 avós. Hoje vivos, só meus avós maternos, que são cheios de fé e de simplicidade. Minha avó tem uma fé muito profunda, uma humildade, uma mulher de muitas virtudes. Os meus avós paternos também eram um exemplo. Meu avô, nossa, era muito simples, o homem do silêncio. Leu a Bíblia 7 vezes, meditando, resumindo, escrevendo. Nossa, e não era de falar não. Quando ele faleceu, que foi, né, ali organizar as coisas dele, meu pai falou, eu quero uma Bíblia do meu pai. Que a gente foi ver os material, que fé. Um homem de muita humildade, recolhido no silêncio, na oração, na bondade. Ele era muito bondoso também. Falava baixinho, sempre com amor. Mais ouvia do que falava. Eu peço ele, onde ele estiver, que olhe por mim, pela minha casa, pela minha família, que eu consiga seguir os exemplos dele. São maravilhosos, deixou muita saudade, muito ensinamento bom. Assim, rezando por todos os avós, por todos os pais, por todas as pessoas simples de uma fé profunda que tem muitos a nos ensinar.
um catequista ou vizinho que confiava em Deus com alegria, um momento de oração com gente do povo, em romarias, novenas e terços. Tem muito a recordar, né, irmãos? Rezando pela minha catequista, que na época foi a Maria, pessoa muito boa, também muito humilde, muito simples, mulher muito sábia, rezando as romarias, novenas. Eu quero rezar em especial muito pelo Santuário da Abadia de Uberaba, né, que eu aprendi muito com eles, os grupos, os cenáculos lá na roça, que também nós crescemos neste caminho de grupos de oração. A gente ficava contando o dia de ir para lá para rezar com eles. Então, muitas lembranças boas, pessoas maravilhosas, simples, humildes, de uma fé muito profunda, rezando por toda a nossa igreja, por todos aqui no canal, por cada intenção. Escreve nos comentários o nome de alguém humilde que marcou sua caminhada de fé, ou um lugar simples onde você sentiu Deus falar. Nossa, lugar simples. Eu amei ir na Canção Nova. Fui no dezembro, quando foi em janeiro, eu cheguei de uma viagem e fui para outra, em Piedade. Piedade é um lugar também muito simples, o vale. Eles não cobram hospedagem. Eles vivem também das doações, da ajuda. Que lugar simples, quantas pessoas bondosas, de fé, de silêncio, grandes aprendizados. Ali é um pedacinho do céu, igual na Canção Nova. E tantos outros lugares. Divino Pai Eterno também foi muito maravilhoso quando nós fomos lá. E assim, rezando por todos, né, que passou pela minha vida, que às vezes no momento a gente não lembra, mas que são pessoas humildes, que marcou essa minha caminhada de fé, de oração, de gratidão. Pessoas no hospital. Quantas pessoas, eu não lembro do rostinho, porque era tudo muito escuro, mas eu lembro das vozes e do que falava, colocando no meu coraçãozinho a gratidão por estar ali, né, recuperando de um acidente muito grave, dando palavras de força, de fé. Pessoas ali guiadas pelo Espírito Santo falando comigo. E muitas delas eu sentia Jesus, Deus falando mesmo. Santíssima Trindade, né? As três pessoas. Muita gratidão. Compartilhe também, irmãos. Oremos. Espírito Santo, ciência divina que nos revela os caminhos de Deus, renova em nós a graça de rezar com humildade. Livra-nos da arrogância e da aparência. Dai-nos sabedoria para reconhecer Tua presença no cotidiano, nas criaturas, nos pequenos, nos invisíveis, que saibamos escutar, aprender, silenciar e agradecer. Faz de nós discípulos que aprendem com os humildes a beleza da oração simples, verdadeira e santa. Amém. A gratidão, irmãos, é muito importante. Nós temos que ser gratos por tudo. Agradeça sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Espírito da ciência e da humildade desça sobre nós, que nos faça ver a vida com gratidão e sabedoria, e que nos ensine a rezar com os corações simples e verdadeiros, onde estivemos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão por rezar conosco, irmãos, esse 6º dia da novena de Pentecostes. Curtam, compartilhem com quem caminha na simplicidade da fé, com quem você quer muito
que essas orações sejam ao coraçãozinho dela. Comente o nome de quem te ensinou a rezar com humildade, quem agregou muito na sua vida nessa caminhada de fé. Amanhã seguiremos para o nosso 7º dia da novena. Que o Espírito da ciência divina nos ensine a ver Deus em todas as coisas. Isso é muito importante. Irmãos, eu falo muito com meu esposo. Às vezes ele é um pouquinho nervoso, eu também sou nervosa. Eu rezo muito a Deus, Nosso Senhor, nem pelos dons do Espírito Santo, para a gente não ser nervosos, não sermos agitados. E meu esposo também, muitas vezes a gente vai conversar, às vezes até alguma coisinha que acontece assim entre a gente, eu falo muito com meu esposo. Às vezes até no emprego, alguma coisa, teve uma fase que ele estava desempregado, vocês lembram de eu rezar aqui no canal, né? E aí às vezes ele murmurava, reclamava, ficava nervoso, impaciente, eu falava muito para ele. Tiago, você tem que entender e ver Deus em tudo. É livramento, muitas das coisas é livramento, muitas das coisas Deus tem algo melhor para nós, então Ele não pode permitir que aquilo aconteça porque Ele tem algo melhor, né? Então nós temos que pedir muito esses dons do Espírito Santo, entre eles o dom da ciência, para que a gente entenda e consiga ver Deus em todas as coisas, desde as coisas boas às coisas difíceis, às coisas ruins, até mais nesses momentos, né? Porque Deus está em tudo. E se nós temos fé, vivemos da oração, participando da Santa Missa, confissão, comunhão, entregando nosso coração para Deus, pedindo o Espírito Santo que nos direcione, Nossa Senhora. Então nós temos que abrir o nosso coração para enxergar Deus em tudo, tudo. Porque Deus vai agir na nossa vida, porque nós estamos honrando a Deus, Deus também nos honra. Peçamos ao Espírito Santo que entre e transforme o nosso coração conforme a vontade de Deus, pedindo o dom da ciência hoje. De todas as suas orações hoje, você peça o dom da ciência. Bom? Um grande abraço, fique com Deus e até nossas próximas orações.